Fala galera, apresentando mais um vídeo aqui no canal, galera. Gabriel, o mestre dos bonecos. Deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, galera. Dando continuidade aí, galera, aos vídeos sobre animes, né? Dessa vez, galera, eu vou falar sobre Fullmetal Alchemist, né? Mencionei no vídeo anterior que eu ia dar uma sequência aqui de vídeos falando sobre animes em si, né? Então eu vou resolvi dessa vez falar um pouco sobre Fullmetal Alchemist e mostrar sobre a coleção de DVDs que foi lançada na época do Animax também, né? Porque Fullmetal Alchemist eu assisti, eu tive esse privilégio de assistir Fullmetal Alchemist tanto ainda no Animax como nos DVDs, né? Posso dizer que quando eu não assistia no Animax, eu assistia nos DVDs, né? Porque foi realmente lançado na mesma época que estava sendo lançado os DVDs. E o Fullmetal Alchemist, ele passou no Animax, né? A galera também deve... Muitos aí, acho que eu tenho certeza que conheceram esse anime do Fullmetal Alchemist pelo Animax, né? Porque ele foi um anime que repassou várias vezes no Animax, né? Só a série Brotherhood do Fullmetal que realmente não passou no Animax, mas a série clássica do Fullmetal Alchemist ele passou no Animax. Então resolvi fazer esse vídeo aqui, né? Que foi outro anime bastante nostálgico aí. Não é um anime de terror, é um anime de ação e aventura. O Fullmetal eu acho bem, também com um tonzinho bem dramático aí. Então outro anime que eu recomendo aí pra galera, que eu tenho certeza que assim como eu também assistiu na época do Animax, esse anime aí, conheceu também. Eu não conheci pelo mangá, realmente. Eu já vi os mangá, mas não assisti, não conheci o anime pelo mangá. Eu assisti o anime pelo Animax e pela coleção de DVDs. Então o vídeo de hoje vai ser mostrando aqui também os DVDs do Fullmetal Alchemist que foi lançado na época aí, né, em mais ou menos 2008 para 2009, quando a Fox lançou, né, a primeira versão, a série clássica, que ele lançou a primeira versão com os cortes, né, porque esses DVDs do Fullmetal Alchemist teve uma sequência de cortes, eles não botaram as cenas completas. E quando foi depois de uns anos, aí foi relançado novamente com a versão total, que não tem corte nenhum. Então o DVD de hoje vai ser falando sobre Fullmetal Alchemist, algumas curiosidades aqui e mostrando a minha coleção de DVDs. A primeira versão que teve os cortes, é lançado pela Fox Filmes, e a segunda versão que é o box definitivo completo que não tem corte. Então acompanha o vídeo aí, que o vídeo de hoje vai ser sobre Fullmetal Alchemist, um anime que eu acompanhei aí na época do Animax e quando foi lançado em DVD. Eu assisti esse anime quase que por completo no Animax e assisti na série dos DVDs também. Então acompanha o vídeo aí, deixa like, se inscreve no canal Gabriel, mestre dos bonecos. Então, box assim aqui, ó, box volume 1 do Fullmetal Alchemist, como se fosse com a capa em 3D aqui, ó, o primeiro box lançado pela Fox, que teve os primeiros volumes aqui em DVD, volume 1, volume 2, volume 3. Como eu mencionei, é um anime de ação e aventura com um tom bem dramático aí do Alphonse Elric e do Eduardo Eric, né, que eles fazem alquimia para tentar trazer a mãe deles de volta à vida, sendo que aí eles erram lá na alquimia, né? Fazem um erro lá quando estavam fazendo alquimia. E aí o Eduardo Warwick perde o seu braço e uma perna. E o Alphonse perde o seu corpo. E aí o que acontece? O Eduardo Eric faz o outro, completa o ritual. E aí para poder não perderem a vida, ele consegue recuperar o corpo do Alphonse Elric. Mas ele fica sem o braço e a perna. E aí quando depois colocar essa prótese de metal nele, né? Tanto no braço como na perna. E o Alphonse Elric com o feitiço do Edward consegue ficar na armadura de metal. E aí eles ficam durante o anime tentando arranjar um jeito de trazer a mãe de volta à vida e recuperar os seus corpos, né? O Alphonse recuperar o corpo dele e o Eduardo recuperar o seu braço e a sua perna. Então é um anime com um tom aí bem dramático, bem top aí de ação e aventura, que também tem vários tons aí também de comédia, né? É um anime que também tem bastante tons aí de comédia que o Eduardo acaba fazendo durante o anime, né? Quando está tendo as lutas, ele acaba deixando sempre um tom de comédia no anime. Então, um animezinho também bem top aí que vale a pena assistir foi da época do Animax, mais ou menos em 2008 também para 2009, 2010 também, quando começou mais ou menos Death Note, foi nessa época aí também, que tava começando a passar Fullmetal Alchemist também, dentre outros animes aí. E esse anime que eu mencionei, eu assisti aqui ele pelo Animax na época, e pelos DVDs também, né, que também eu tenho uma coleção aqui desses DVDs aqui também, então fui assistindo pelo Animax e pela minha coleção de DVDs, tá? E eu tenho também um bonequinho aqui, né, do Eduardo Eric, que vocês podem ver, ó. E eu também faço o cosplay do Eduardo Eric também, né, eu também tenho a capa dele vermelha, eu também faço o cosplay dele, do Eduardo Eric aí. Vocês podem ver alguns vídeos antigos aí que já tem eu
com a capa dele aí em alguns vídeos aí de cosplay. Esse aqui é o action figure dele, ó. Bem pequenininho, né? Bem pequeno ele, mas é bem massa aí, ó, com o braço de metal. Também faz tempo que eu tenho esse boneco, foi lançado mais ou menos nessa época aí, em 2008 para 2009, o bonequinho do Full Metal Action Eduardo Eric. Aqui bem top, ó, os DVDs aqui, ó, Full Metal Alchemist. DVD 1, A Maldição. Os primeiros episódios aqui bem top aqui dessa série. Com os discos aqui, ó, card especial também que acompanha aqui, ó. E as propagandas da época dos DVDs que eram lançados na Fox Filmes. Então, volume 1 aí, ó, do Full Metal Alchemist, disco 1. Volume 2, Full Metal Alchemist, A Cicatriz do Homem do Leste. Então, volume 2 aí com os outros episódios aqui, né, do Full Metal Alchemist. Box lançamento da Fox Filmes com os cardzinhos especiais que acompanham, ó. Lançamento Fox Filmes. Eu vou tentar apressar aqui, porque como são muitos discos para o vídeo não ficar chato, né, e vocês não ficarem passando o vídeo, então eu vou apressar um pouco aqui quando estiver mostrando aqui os DVDs. Esses DVDs também, olha só, acompanha esse pôster gigante aqui do Eduardo Eric de Full Metal, com um braço de metal, ó, bem top aqui, lançamento da Fox Filmes, se caprichou bastante aqui nesses box, que relançou na época, na primeira versão com os cortes, né, porque eles queriam já trazer em DVD, e depois quando foi relançado com a versão sem os cortes, né, então caprichou bastante aí também essa versão aqui da Fox Filmes, com esse pôster também que acompanha o box dos DVDs do volume 1, do Eduardo Eric Full Metal Alchemist. Volume 3, Full Metal Alchemist, uma troca equivalente. Esse aqui ainda é referente ao o primeiro box, né? São vários boxes aqui. Esse aqui são os DVDs que vem no primeiro box. Full Metal Alchemist, volume 3, uma troca equivalente. E os discos aqui, ó, volume 3, cada DVD acompanha um cardzinho especial, ó. Volume 3, Full Metal Alchemist. Volume 2, ó, Full Metal Alchemist, que acompanha a galera do exército aqui que aparece no anime, que são os amigos aí do Eduardo e Eric, ó, com o pessoal aí que é o pessoal do exército. Full Metal Alchemist, então, box, volume 2. Aí agora, esses discos aqui são os que eu vou mostrar pra vocês aqui, que são, cada box vem com 3 volumes aqui, né, esse aqui é o volume 2. Então, Full Metal Alchemist, volume 4, A Queda de Ishibao, com episódios aqui em áudio, em português e em japonês, né? Porque a Fox, quando lançou, trouxe a dublagem do Animax e a dublagem em japonês. Então, volume 4 aqui, box volume 2. Como mencionei, né, os Tokusatsu, Fantástico Japo, já sendo lançado nessa época aí. Eles já estavam tentando trazer o Jaspion, curiosidade aí da época, em mais ou menos 2008 para 2009, né? Como eu acompanhei também o lançamento do Fantástico Jaspion em DVD. Tem alguns vídeos antigos aí que vocês podem ver nos vídeos anteriores. Fantástico Jaspion, quando estava sendo relançado na época em DVD também, em 2008 para 2009 pela Fox Filmes, que a Fox Filmes sempre traz esses discos assim, esses animes, esses tokusatsu super-heróis japoneses assim em DVD. Então, volume 4, Full Metal Alchemist. Disco aqui, Full Metal Alchemist, volume 4, A Queda de Ishibao. Volume 3, Full Metal Alchemist, O Custo da Vida. Então, terceiro volume aí do box do volume 2. Com os discos aqui, ó, acompanhando a propaganda do Jaspion. E o volume 5 aqui do volume 2. Full Metal Alchemist, DVD volume 6, Almas Aprisionadas. Então cada episódio aí bem nostálgico aí, né, da primeira versão aí de Full Metal Alchemist, que foi lançado aí da Fox com a dublagem do Animax e a versão em japonês. Então, Full Metal Alchemist, volume 6, Almas Aprisionadas. Propagandazinha aqui do Fantástico Jaspion, que estava sendo lançado na época em 2008 para 2009. E o outro aqui, Full Metal Alchemist, box, volume 3, esse aqui também acompanha um pôster gigante aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Box aqui, volume 3, Full Metal Alchemist, lançamento da Fox Filmes. E esse aqui é o outro pôster gigante que acompanha aqui o volume 3, já é o pôster da última capa, né, que é os episódios finais que eles já colocaram aqui no volume 3, ó, Full Metal Alchemist.
A capa do último volume do Box 4, Full Metal Alchemist. O post gigante aqui que acompanha o volume 3. Full Metal Alchemist, volume 7, já se caminhando para os episódios finais. A Ilha de Yoke, aqui então já se encaminhando aqui para os episódios finais das temporadas de Full Metal, né? Box volume 3. Dentro tinha uma fotozinha especial, ó, da capa, ó, que eu não tinha mostrado aqui nos outros, mas aqui deu para ver melhor. Então, volume 7, Full Metal Alchemist. Volume 8, O Altar de Pedra. Então já episódios finais aqui de Fullmetal. Mas coloca também aí se vocês já assistiram a primeira versão desse anime assim como eu. Se assistiram também a segunda do Brotherhood, eu assisti as duas versões de Fullmetal. Mas eu ainda prefiro a primeira versão clássica. A segunda versão eu não gostei. Gostei porque foi uma nova versão com a outra. Como eles fizeram de um jeito um pouco diferente, encaminharam o anime no final para um outro final, né? Mas eu ainda prefiro mais a série clássica, né? Porque foi a série que passou no Animax na época. Então, volume 8. Full Metal Alchemist com esse encarte aqui gigante que acompanha o DVD dentro. Full Metal Alchemist, volume 8, O Altar de Pedra. Então, Full Metal Alchemist, volume 8, volume 9, Dor e Luxúria. Então, episódio aqui, até eu me lembro desse episódio aqui. Eu disse que o Edward derrota o Luxúria, que são aqueles seres lá que cada um tem um nome específico. Tem uns vilões aqui que são seres aí sobrenaturais, e cada um tem um dor dos 7 pecados capitais, né? Então esse aqui era o Luxúria, tem um que é dor, tem outro que é gula, tem outro que é beleza, uma coisa assim. Os 7 pecados capitais aí são os seres sobrenaturais que aparecem como vilões também nesses animes, entende? Então, cada um tem um nome específico que ele enfrentava. Nesse aqui ele enfrenta o Luxúria, se eu não estou enganado, acho que é o nome desse episódio aqui, que ele enfrenta o Luxúria. Então, volume 9, Fullmetal Alchemist, Dor e Luxúria, que ele derrota aqui o Luxúria. E até a cena aqui, ó, do combate deles aqui, ó. E Fullmetal Alchemist, volume 9, Dor e Luxúria. Esse caminhando aqui, ó, o quarto box aqui, eles colocam aqui que é edição especial, sem cortes, assim como o Cavaleiro do Zodíaco também, que foi lançado pela Playwart, mas essas versões que eram lançadas sempre tinham algum corte. Aqui, esse aqui tem um corte, principalmente na parte do final, né, quando o Edward faz o ritual lá para poder trazer o corpo do irmão dele de volta à vida e salvar o seu irmão que estava sem o corpo, né? Então ele faz o ritual lá para poder trazer o corpo do irmão e salvar ele novamente. Aí tem a parte lá que eles cortam, né? Porque tem umas cenas lá bem um pouco estranhas, então eles vão e fazem alguns cortes no final. E aí só na outra versão, que é a versão sem cortes aqui, aparece ele fazendo o ritual por completo, né? Mas nessa versão aqui, quando ele faz o ritual, eles dão como se fosse vários cortes aí na cena quando o irmão dele está recuperando a sua alma e o seu corpo de volta. Então é bem top, mas também é interessante ver as partes que eles cortam também, é bastante interessante. Então eu fiz aqui o volume 4. Uma edição que tem os cortes, ó. Volume 4, lançado pela Fox. Full Metal Alchemist, a jornada para Ishibal. Os episódios aqui finais agora da série de Full Metal Alchemist clássica. Os discos aqui, ó. E aqui os penúltimo disco, né, o volume 11 com Full Metal Alchemist, tornando-se pedra. Eu vou ler inclusive aqui alguns episódios aqui, esse aqui por enquanto é que está finalizando o vídeo. Então episódio 42, Seu Nome é Desconhecido. Episódio 43, A Fuga do Cão Vira-Lata. Episódio 44, Homem da Luz. Episódio 45, A Corrupção da Alma. Episódio 46, A Transmutação Humana. Então os penúltimos episódios aí de Full Metal Alchemist, volume 11. Com a foto aqui do Edward fazendo o ritual. Então, disco aqui, volume 11, Full Metal Alchemist. E episódio Full Metal Alchemist, a verdade por trás da verdade, Irmandade. Quando o episódio final aí, né, quando o Edward faz o sacrifício final para poder salvar o seu irmão. E aí nessa versão aqui ele vai para outra dimensão e ele recupera o corpo dele, do irmão dele. Sendo que aí na outra versão do Brotherhood eles conseguem recuperar os corpos e ficam realmente juntos no final do anime, né? Sendo que quando chega nessa parte aqui na versão
dessa aqui, ele faz o sacrifício, porque ele faz o ritual para poder recuperar o corpo do seu irmão e mostra como se fosse ele indo para outra dimensão, né? Enquanto que no outro anime finaliza com sendo os dois irmãos junto com a irmã deles, que é aquela outra menina também, que também é a irmã deles. Enquanto que nessa versão aqui ele faz o ritual para poder recuperar o corpo do irmão e ele vai para outra dimensão lá, que tem quando chega nos episódios finais. Então, Fullmetal Alchemist, volume 12. Com esses episódios aqui, que eu também vou ler aqui, episódio 47. Selando os homúnculos. Episódio 48, Adeus. Episódio 49, O Outro Lado da Porta. Episódio 50, Morte. Episódio 51, Leis e Promessas. Então, episódios finais aqui de Fullmetal Alchemist. E o volume 12 aqui, volume final, Fullmetal Alchemist. A verdade por trás da verdade. E esse outro aqui é o box definitivo, que é o box que não tem cortes, edição especial de colecionador, também lançamento da Focus Filmes, que eles relançam. Esse aqui já foi lançado mais ou menos em 2013 para 2014, então eles demoraram certos anos aí para poder lançar. Quando lançaram o primeiro box foi em 2008, né? Quando foi mais ou menos 2013 para 2014 foi que eles lançaram esse aqui, né? Que é com essa versão aqui que realmente aqui no final, quando chega na parte do final, aparece ele fazendo o ritual e aparece quando o irmão dele volta o corpo e a alma dele para a vida, né, para a dimensão que ele está. Então, episódio bastante top aqui, porque aqui mostra a versão sem os cortes, né, diferentemente da primeira versão. Tanto é que aqui é o box completo, não tem aqui cada box individualizado. Fullmetal Alchemist, box definitivo aqui. Essa aqui é a versão realmente sem os cortes. Que aqui mostra até o digipackzinho, aqui aparece todos os discos aqui, ó. Com as versões sem os cortes. Mas aqui na verdade, né, a série em si não tem tanto corte assim. Os principais cortes aqui que eles não mostram foi nos últimos episódios, né, quando aparece essa parte do ritual. Então a série em si aqui não tem tanto corte assim. O corte realmente que tem, que eles deixam para colocar, é nos episódios finais, quando aparece a cena do ritual que ele tem que trazer o irmão dele de volta à vida. Aí é quando realmente naquele primeiro box eles fazem os cortes, enquanto que nesse aqui eles mostram por completo. Então não tem tanto corte assim. Os cortes principalmente são nos últimos episódios, por causa da cena do ritual, que aí é um pouco, mostra como se fosse uma cena de mais um pouco de assombração. Então por isso que eles fazem os cortes. Então, gostaram desse vídeo aí? Coloque nos comentários, claro que muitos aí, assim como eu também, foram da época de Fullmetal. Eu acho um anime bastante conhecido aí, Fullmetal Alchemist, bem top aí também da época do Animax. Então, coloque nos comentários aí se vocês assistiram essas duas versões do anime de Fullmetal Alchemist. Vocês gostam também, claro que sim, né? Um anime bastante conhecido aí, Fullmetal Alchemist. Coloque nos comentários aí se vocês sabiam da existência desses boxes aqui em DVD, né? Que tenham sido lançadas essas duas versões aí da Fox. Coloque nos comentários para eu saber se vocês também gostam bastante desse anime aí, né, dos personagens de Fullmetal Alchemist. Bem top aí. Deixa nos comentários para eu saber aí. Coloca aí e se inscreve no meu canal. Gabriel Mexe os Bonecos. Até o próximo vídeo. Tchau.